Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor estejam em todos os nossos corações. Antes de tudo, como sempre, oremos. Senhor maravilhoso, muitíssimo obrigado por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos derramadas sobre nós, sobre os nossos amigos, familiares. Que o Senhor venha a nos iluminar, nos inspirar, nos capacitar cada dia mais. Que possamos aprender cada dia sobre a sua santa palavra, sobre os seus ensinamentos, seus mandamentos, e possamos compartilhá-los tanto também com os testemunhos com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelos pedidos que foram feitos hoje, principalmente na área da saúde. Realiza, Senhor, a cura, realiza a paz no coração de cada um. Em nome e por amor do seu amado Filho, o Messias, te imploramos. Amém. Hoje daremos uma olhada em mais uma das doutrinas da nossa igreja. Hoje sobre o remanescente, aquela pessoa que ficou e que é fiel aos ensinos do Senhor até as últimas consequências, pagaria até com a sua própria vida para manter os ensinos do Senhor e não cair em apostasia. Temos um livro chamado Nisto Cremos, e lá tem sobre as 28 crenças da igreja, desde a primeira, que nós já vimos, até agora, hoje é a 13ª, o remanescente e a sua missão. Próximo. Em Daniel, capítulo 7, dos versos 9 a 10, no capítulo 7 é aquele capítulo que nós já estudamos aqui várias vezes, então nós vamos só ler ele e não vamos entrar em muitos detalhes, que nós já fizemos vários estudos, e os estudos são longos, a respeito de toda aquela parte profética sobre os animais, cada reino que significa, qual que é o símbolo que é utilizado e qual que é o reino terrestre, que é a data que foi de domínio daquele reino todo. Nós vamos só ler para poder entender as próximas profecias. Capítulo 7, o verso 9 e 10 vai ser até o verso 14. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. Isso aí está definindo, está descrevendo o Senhor naquele espécie de tribunal que Daniel viu. E o seu trono de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Isso aí é igualzinho um tribunal como hoje é realizado aqui, com o juiz, promotor, os advogados, tanto o advogado de defesa como os outros auxiliares e as pessoas que fazem o júri. Próximo, verso 11 e 12. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto. Esse é o quarto animal, que simbolizava Roma. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, os 3 primeiros, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Próximo. Verso 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Dirigiu seus anciãos de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas o servisse, e seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Os 4 primeiros animais eram reinos que passariam, e passaram, como nós já estudamos aqui, todos aqueles reinos que passaram: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e depois Roma, na sua fase imperial, e depois a fase papal. E todos eles passaram. Sobraram algumas nações deles, alguns países, outros sobraram apenas ruínas de muitas cidades, mas todos passaram. Mas quando viria o Messias no seu retorno, nas nuvens do céu, ele terá um reino eterno, que não passará, será um reino que não vai ser indivisível, igual os outros foram. Próximo. Já Isaías, no capítulo 1, verso 9.
Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum, remanescente, alguma pessoa que guardasse os seus mandamentos, as suas leis, os seus ensinos, o seu amor, a sua fé, o que aconteceria? Já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Então, se não fosse da misericórdia do Senhor, se não existisse os remanescentes, não existisse pessoas que dessem até a sua vida, como já aconteceu na época da Inquisição, dessem a sua vida por amor à palavra, para manter a palavra, para deixar os ensinos corretos, para serem ensinados e evitar que a apostasia tomasse conta do mundo, o mundo todo seria como Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com aquelas cidades? Extrapolou a ira do Senhor, que o Senhor mandou fogo sobre elas. Próximo. Agora o capítulo 11 de Isaías, o verso 11. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente, o fiel, do seu povo, que for deixado da... Você vê que ali ele fala remanescente fiel do seu povo. Por quê? Agora ele cita várias nações. Olha só. Assíria, Egito, Patros, Etiópia, Elã, Sinar, Amate e das ilhas do mar. Ele não citou Israel. Como assim? O remanescente do seu povo. Não seria só Israel? Não, em todas as nações existem pessoas fiéis ao Senhor. Existem pessoas que nós nem imaginamos e pessoas até que muitas pessoas criticam elas. Mas quando elas conhecem a verdade, elas são tão fiéis ao Senhor que elas se tornam melhores do que muitas vezes aquelas pessoas que nasceram e se criaram no berço de uma igreja. Placa de igreja não salva. O único que salva é o nosso Senhor, o Messias. Ele é o único que tem poder para nos salvar. Mas também uma igreja errada pode levar a pessoa à perdição. Pode ensinar coisas que são apostasia, coisas que afastam a pessoa da presença do Senhor. É isso que devemos ter cuidado, é isso que devemos procurar. Assim como o Senhor sempre dizia nas suas palavras, está escrito, e citava o que estava escrito. Assim deve ser o nosso cotidiano, deve ser a nossa vida, deve ser os nossos passos. Próximo, agora provavelmente é Jeremias. Jeremias capítulo 23, ele fala já no primeiro verso: ai dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas. Porque muitas vezes aqueles que deveriam abençoar as ovelhas, aqueles que deveriam acalentar, ajudar, auxiliar, são aqueles que acabam afastando as ovelhas. E no verso 3 desse capítulo, o que o Senhor diz? E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. O Senhor mesmo dará um jeito. Mas olha só, existem vários relatos, até não lembro qual que é a cidadania de uma senhora, que ela teve um sonho para ir até nos Estados Unidos, e o anjo no sonho para ela explicava para ela que ela tinha que procurar tal local, que ia ter tocando tal música, e naquela música depois ia estar pregando o pastor Mark Feeling. E tinha um livro lá que ele falou até o nome, o anjo, para ela, e ela foi, chegou numa igreja, o pessoal se interessaram pela história, levaram ela na igreja, no local que ele estava fazendo lá uma convenção, e aí ela conversou com ele. Olha só que história interessante, através de um sonho. E tem casos, principalmente lá para os lados de Israel, e muitos muçulmanos estão tendo sonhos para procurarem igrejas cristãs. Chega no sonho, aquele homem de branco, fala para eles o nome que seria o Jesus lá na língua deles, e fala para procurar tal igreja, e eles vão atrás daquela igreja e acabam se convertendo. Mas o que o Senhor diz mesmo em Jeremias? Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão.
Olha só que interessante. O pastor Sérgio Monteiro conta uma história muito interessante, já contei aqui para vocês, daquele judeu ortodoxo que fez amizade por causa de quadros, objetos de arte com um adventista. E aí, através dos livros da irmã White, ele acabou se convertendo. Depois que ele leu o Patriarcas e Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos e, por último, foi o Desejado de Todas as Nações. E ele, como rabino, foi, e todos os amigos rabinos dele, ele se converteu ao Messias. Olha só que interessante. Através de um que foi chamado, muitos outros, e o que a palavra nos diz? Se frutificarão nesses apriscos verdadeiros deles e se multiplicarão, trarão mais pessoas. Próximo. Agora em Miqueias. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, ou ó Israel. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-eis todos juntos, como ovelhas em bosta, como o rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Mais uma vez o Senhor prometendo que ajuntará o povo, reunirá o povo, através de tudo isso. Junta um aqui, pega outro de lá, puxa outro de acolá, vai conseguir fazer aquela multidão, que vai ser inumerável. Próximo. Agora já no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Isso aí nós sabemos que todos, desde Adão até o último que estiver vivo aqui nesse mundo, que permanecer vivo, terão que passar pelo tribunal do Senhor. Uns para glória eterna, vida eterna, mas outros dali 1000 anos para a vergonha eterna. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem para a vida eterna, ou o mal para a vergonha eterna e a morte eterna. Próximo. No livro de Pedro, capítulo 1, versos 16 e 17. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que assim como o Senhor não tem distinção de pobre e rico, não faz acepção de pessoa, não escolhe por ser o Joãozinho ou o Pedrinho, não dá atenção por um ser baixo e outro alto, por um ser gordo, outro magro. Ele não se importa com isso. O que ele faz? Julga a todos retamente, sem dar aquela puxadinha de corda para um lado e para o outro. Diferente do ser humano, diferente da justiça humana. Próximo. Versos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ou seja, muitas pessoas elas acabam passando de pai para filho aquela tradição. Principalmente em algumas igrejas mais antigas, existe muito da coisa da tradição. O próprio Senhor diz que muitas vezes a tradição deles acabava servindo mais do que a própria palavra. Isso é correto? A tradição valer mais que a palavra? Não, que o que a palavra fala deve ser como se fosse lei. O que a palavra fala é o que nós devemos seguir. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, não foi com dinheiro, não foi com ouro, não foi com obras, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeu dos seus pais. Não foi por ouro que vocês foram comprados, não foi por prata, não foi por dinheiro, não foi por corrupção, né? Comprando um juiz para o juiz dar a causa a teu favor. Foi pelo quê? Pelo sangue do Messias. Mas com o precioso sangue de Cristo, através do sangue dele, é que vocês foram comprados. Próximo. Agora Judas,
Judas só tem um capítulo, o verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então vamos ler de novo. Amados, eu tentei escrever para vocês, mas o que aconteceu? Eu quero exortar, ou seja, ajudar vocês espiritualmente, incentivar vocês a quê? A batalhar pela fé que uma vez já foi dada aos santos, para que vocês tenham fé, perseverança, continuem batalhando, não desistam. Se você tem um pedido, continue pedindo. Se você tem uma reclamação, continue reclamando ao Senhor, para que Ele te atenda, que a mesma palavra do Senhor diz: pedir e dar-se-á, bater e lhe será aberto. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, lhe será aberto. Aquele que pede, recebe. Próximo. O remanescente é a sua missão. Nós temos um conhecimento, principalmente no livro de Apocalipse, que viria, assim como Paulo também fala, uma grande apostasia. O que é uma apostasia? A perseguição da igreja cristã ocorreu inicialmente sob a Roma pagã, aquela Roma imperial, a Roma que tinha os reis, tinha o imperador, Começou lá quando tinham os senadores, e aí depois criaram o império, e o império comandava praticamente todo mundo conhecido da época. E depois, a partir da apostasia gerada em suas próprias fileiras, essa apostasia fez o quê? O povo do Senhor se afastou da palavra e foi seguindo, muitas vezes, a tradição de homens. Próximo. Surgimento do homem do pecado. À medida que a igreja abandonou o seu primeiro amor, em Apocalipse capítulo 2, verso 4, perdeu também a pureza da doutrina. Esse compromisso entre paganismo e cristianismo, logo após lá o ano 320, que se iniciou com Constantino, e conduziu à formação ou surgimento do homem do pecado. Um gigantesco sistema de falsa religião, mistura da verdade com coisas erradas, foram se afastando da Bíblia. Próximo. Características. O testemunho de Jesus. O João define o testemunho de Jesus como o espírito de profecia. Isso nós encontramos em Apocalipse 19, no verso 10. O remanescente será conduzido pelo testemunho de Jesus, manifestado através do dom de profecia. Eles devem entender a profecia e também o remanescente deve ensiná-la. Próximo. O surgimento. A Bíblia indica que o remanescente apareceria no palco do mundo depois do período de grande perseguição. O cumprimento das profecias bíblicas resultou num poderoso movimento interconfessional, centralizado na esperança do segundo advento. Isso aí é o que nós pregamos muito na nossa igreja, sobre o Apocalipse 12, principalmente ali do versos 14, onde a mulher é perseguida, o remanescente dela já tinha sido elevado, e ela é perseguida no deserto. E no verso 17, citando que os remanescentes que eram perseguidos pela serpente, eram aqueles que guardavam os mandamentos do Senhor. Verso 17, do capítulo 12. Próximo. A nossa missão. As profecias do livro do Apocalipse destacam claramente a missão do remanescente. As 3 mensagens angélicas, que estão lá no Apocalipse capítulo 14, revelam a proclamação do remanescente, a qual deverá trazer completa e final restauração da verdade do Evangelho. Então, para quem não sabe, são aquelas 3 mensagens angélicas do capítulo 14 de Apocalipse. Próximo. Em Apocalipse 18, Apocalipse 18 é importantíssimo, que ela faz o último pedido para o pessoal, para que o povo saia de Babilônia, saia da apostasia e venha para junto do povo do Senhor. Versos 1 e 2. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha o grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia,
E ela fez o quê? Se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Próximo. Os versos 3 e 4, pedido para o povo sair do que restou de Babilônia. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua fornicação. E os reis da terra fornicaram com ela, fizeram negócios. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Mais negócios, ficaram milionários fazendo negócios com a Babilônia, fazendo negócios com coisas que não eram boas aos olhos do Senhor. E ouviu outra voz do céu que dizia, e o que essa voz dizia? Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas. No capítulo 16 nós vemos a queda das pragas. Aqui é como se o Apocalipse fosse explicar que um pouco antes das pragas, o Senhor deu a última chance para o pessoal: olha, saiam de Babilônia, a Babilônia vai acabar, as pragas vão cair. Se vocês não quiserem participar das pragas, vocês têm que sair de Babilônia, vocês não podem ficar no meio. Assim como o Egito sofreu aquelas 10 pragas e o faraó só deixou o povo ir embora após perder o seu primeiro filho, o que acontece com o povo? Tem a liberdade depois, mas antes o Egito todo sofreu. As primeiras pragas até Israel sofreu junto, mas depois de algumas pragas, se não me falha a memória, a partir da 4ª praga, já na terra de Gósen não caíam mais as pragas, principalmente na Saraiva com fogo, nada do pasto lá do povo de Israel sofreu, enquanto que os animais dos egípcios, dos outros povos, sofreram grandemente. Por isso o Senhor dá o último apelo, qual que é? Sai dela, povo meu, não fique no meio da apostasia, venham para os meus braços novamente. Esse é o pedido que o Senhor nos faz, para que saiamos de Babilônia. Tem alguma coisa errada, você não sabia, hoje você aprendeu, amanhã você vai aprender. É bom nós fazermos esforço para nos afastarmos de tudo isso. É bom termos as forças para nos distanciarmos daquilo que nos afasta do Senhor. Que hoje sempre o Senhor possa nos abençoar. Até a próxima, pessoal.